Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Maria Carolina e se você não sabe quem eu sou, dá uma olhada no primeiro vídeo que eu explico um pouquinho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre comunicação. Eu vou compartilhar com vocês 8 dicas e também algumas técnicas para facilitar a comunicação com quem a gente ama. Eu decidi trazer esse tema aqui para o canal porque ao longo do meu desenvolvimento, do meu crescimento, eu fui uma criança e uma adolescente que falava muito pouco do que sentia. Essa sempre foi uma grande preocupação da minha mãe, porque eu não me abria muito. E normalmente quando a gente não se abre é porque tem muita coisa se passando por dentro. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 12 anos, então foi um momento muito difícil, eu estava entrando na adolescência e eu não tinha a base da minha família sólida, a gente estava passando por uma situação bem complicada. Eu acho que isso também fez com que eu me fechasse um pouco mais. Então eu fui crescendo e eu era aquela pessoa que se me perguntasse, eu dizia, tá tudo bem, é isso, e dentro da minha cabeça eram muitas questões, muitos sentimentos e coisas que eu nem entendia. Eu acho que comunicar com alguém é de fato expressar o que a gente está sentindo, mas para isso a gente tem que entender também o que a gente sente. Isso é um processo bem difícil também. Quando eu fui crescendo, me tornando adulta, eu decidi que eu ia resolver algumas coisas na minha vida e essa foi a primeira. Eu queria realmente começar a expressar o que eu sentia, e entender também o que eu sentia. Eu acho que é muito mais fácil a gente se conectar com as pessoas uma vez que a gente entende o que sente e consegue expressar para elas o que está se passando dentro da gente. Eu então dediquei muito da minha energia para introduzir a comunicação nas minhas relações. Eu fui aprendendo algumas coisas e tem algumas técnicas também que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu acho que se vocês estão aqui tentando se comunicar melhor, já é metade do caminho andado, porque quer dizer que vocês querem se conectar mais com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que estão ao redor de vocês. Comunicar melhor é essencial e é assim que a gente conhece quem está ao nosso lado. Se você não sabe se comunicar ou não consegue se comunicar, se as pessoas nunca entendem o que você está sentindo, não se culpe, porque a maior parte das pessoas não aprende a se comunicar. A gente parte de um princípio que falar é se comunicar, mas às vezes as palavras elas têm outro sentido, e a gente aprende, de fato, a expressar o que a gente está sentindo no nosso âmbito familiar. É as primeiras pessoas que a gente se relaciona, com os nossos pais, com os nossos irmãos, enfim, com a família. Se a gente cresce numa família que não está muito acostumada a expressar os seus sentimentos, a gente fica com aquela falha ali, a gente não entende muito bem como faz. E a gente vai para o mundo e a gente encontra outras pessoas. Isso também é um baita aprendizado, porque nem todo mundo se expressa da mesma forma e nem todo mundo se comunica da mesma forma. Se vocês pretendem começar a se comunicar melhor, então apliquem isso na vida de vocês e depois me digam aqui embaixo se deu certo. Em primeiro lugar, não comece uma conversa difícil se você está tomado pela emoção. A gente tem que estar presente 100% e sentir as coisas. Mas quando a gente está com muita raiva, muito triste, a gente não consegue entender o que a gente está sentindo. Então, o que eu aconselho é simplesmente trabalhar aquilo dentro da gente. Se acontecer uma situação, a pessoa fez alguma coisa que você não gostou, trabalhe isso dentro de ti. Tenta entender o que você está sentindo. Por que você está sentindo isso? Por que isso te irritou? Por que isso te deixou triste? Eu acho que entender o que a gente sente é o primeiro passo para a gente se expressar. O que nos leva à segunda dica. Seja claro e direto. Diga o que você está sentindo. Eu estou triste por isso e por aquilo. Isso que você fez me deixou triste. Eu acho que dizer o que a gente está sentindo é a coisa mais importante. E dizer de uma forma direta, evitando qualquer mensagem meio passiva-agressiva, evitando mensagens confusas que a pessoa não vai entender. E realmente, seja direto. Não espere que a pessoa vai adivinhar o que você está sentindo. É difícil da gente compreender a gente mesmo, imagina compreender uma outra pessoa. O que nos leva à terceira dica. Seja honesto e gentil. Fale de si próprio, sem apontar o dedo para o outro. Quando a gente aponta o dedo para o outro, a pessoa se sente atacada e a comunicação não flui. Então é sempre melhor focar em como a gente reagiu do que no que a pessoa fez de fato. Porque focando no que o outro fez, a gente acaba julgando e apontando o dedo. E isso atrapalha uma comunicação eficaz. A dica número 4 eu acho muito válida, porque eu já utilizei e realmente de fato funciona. Nem todo mundo se comunica da mesma forma. Tem pessoas que estão mais avançadas no processo de comunicação e de expressão de si próprios, e tem pessoas que ainda estão aprendendo. Depende, cada um tem a sua história. Se você encontrar ou se você estiver se relacionando com uma pessoa que tem muita dificuldade para falar, proponha para essa pessoa de usar outras formas de comunicação, por exemplo, a comunicação não oral. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa ela consegue se expressar melhor escrevendo uma carta ou escrevendo uma mensagem. O que eu já fiz também é me virar de costas. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar porque têm vergonha do que estão sentindo, ou têm vergonha de falar. E quando a gente tem uma barreira e acha que falar o que sente é um tabu, é muito difícil mesmo. Depois, aos poucos, a gente vai quebrando essa barreira e destruindo esse muro. Mas até a gente evoluir nesse processo, é interessante propor essas outras formas. Você também, se você precisa escrever alguma coisa para alguém, se expresse da forma que for melhor para você. Quinta dica. No momento que você estiver tendo uma conversa com alguém e essa pessoa estiver falando, escute ativamente.
O que eu quero dizer com isso? Escutar ativamente é realmente prestar atenção no que a pessoa está falando, é se envolver no que ela está dizendo. Então, se ela estiver falando, não interrompa, não fique pensando em outra coisa, em hipótese alguma pegue o celular. O que a pessoa está te dizendo é importante. Às vezes, para ela, foi um passo enorme ela tá te dizendo aquilo. Escutando de fato e entendendo as palavras que a pessoa está usando, você tenta entender então o sentimento das pessoas. Você tenta entender quais são as perspectivas dessa pessoa para essa relação. A sexta dica é: respeite o tempo da outra pessoa. Seja no momento de iniciar a conversa, ou mesmo depois de um conflito, depois que a gente já conversou, já se acertou, às vezes algumas pessoas demoram para simplesmente se sentirem à vontade novamente. Então respeite o tempo da pessoa, não vai atrás, não fique forçando. Se a pessoa não quer conversar, não tente forçar também. E entenda também o seu tempo, o tempo de começar uma conversa. Como eu falei, considerando todos os outros pontos, é muito importante. A sétima dica eu já usei várias vezes na minha vida e eu continuo usando até hoje. Se você tá com dúvida que a pessoa te entendeu ou que você entendeu a pessoa, faça perguntas do tipo: então, eu entendi isso. É isso mesmo? Ou se não, pergunte para a pessoa: "Tu pode me explicar com as tuas palavras o que você entendeu da nossa conversa?" Às vezes, o que a gente fala é interpretado de uma outra forma. E ok, agora que vocês já conversaram tudo, já expressaram o que vocês estavam sentindo. Então procurem juntos uma solução para esse problema ou façam combinados que vão melhorar a vida de vocês. Por exemplo, você acha que com o seu marido vocês estão distantes? Então façam combinados de pelo menos uma vez na semana vocês desligarem o celular e passarem tempo juntos. É muito, muito importante a gente se envolver dessa forma. Se a gente realmente ama alguém e a gente quer se conectar com essa pessoa, a gente tem que propor soluções e melhorias para o nosso dia a dia, né? Qualquer relação precisa de manutenção e normalmente a manutenção ela vem através de uma boa comunicação. Eu gostaria de agradecer quem assistiu esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que esse conteúdo ajude vocês aí na vida de vocês. É muito interessante que a gente comece a se comunicar cada vez melhor e a gente consegue expressar o que a gente está sentindo. A vida fica mais leve e as nossas relações mais duradouras. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like. Esse apoio é bem importante agora no início. Até a próxima. Tchau!